Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. E hoje, meu povo, hoje é dia de a gente falar um pouquinho sobre a saga dos X-Men, volume 33. Essa edição que vai estar prometida para março, né? Deus queira que chegue. É uma edição que está trazendo ainda todo o entorno com relação à série Programa de Extermínio. Uma história que, sinceramente, muito marcante. Eu acho que foi a minha primeira experiência com os X-Men, foi justamente nos quadrinhos. Foi com essa saga logo de cara. Então, assim, para mim é uma edição muito especial. Então, está aqui somente a parte do desenvolvimento. A gente teve a introdução na edição 32, com as duas primeiras histórias. Essa edição 33 é o desenvolvimento. E as duas últimas histórias ficarão para a próxima edição, a edição 34. Então, gente, vamos falar sobre isso. Só que, antes de mais nada, primeiramente, eu queria convidá-los a clicar aqui no botão de curtir. Se você curtiu o vídeo, se você for novo ou nova, por favor, se inscreva, mas sempre fica à vontade, meu. Muito obrigado pela sua atenção. Ativa os sininhos e vamos nessa. E, gente, que para mim para mim é muito legal porque é exatamente como eu disse, foi minha primeira experiência. Eu comecei com o começo de programa de extermínio, não entendendo nada, não sabendo o que era o antes, o que não sabia depois. Eu fui só pegar algumas edições. Eu comecei com essa saga e aí eu fui atrás das outras edições. Ainda comecei a pegar aquela edição da primeira aparição do Gambit. Então, assim, foi mais ou menos desse jeito. Então tá aqui essa saga muito, muito importante, tá certo, gente? Então vamos lá, vamos começar primeiramente com a sinopse, que é bem curtinha, né? Ó, continua a saga Programa de Extermínio, Tempestade cai em uma perigosa armadilha enquanto Wolverine, Psylocke e Jubileu correm contra o tempo para resgatar seus amigos capturados. E começa o julgamento do século. Genosha coloca os X-Men no tribunal. Rapaz, essa parte aqui é muito bacana, muito bacana mesmo. Primeiramente, nós temos aí o auge dos superstars, né? Nós temos o Jim Lee e tem o Rob Liefeld aí na jogada. Ainda tem um pouquinho ainda o John Bogdanov, que sinceramente eu não sou muito fã da arte do cara, eu não gosto nem da época desde do Superman, imagine aí desenhando, no caso, o X Factor. Então é difícil. A revista está custando R$ 45,90, um novo preço, né, como vocês bem sabem. Tem 144 páginas. Temos os escritores Chris Claremont e Louis Simonson, né? O Chris Claremont da Uncanny X-Men, a Louis Simonson, se eu não me engano, ou é X-Factor ou Novos Mutantes. E aí temos Jim Lee, John Bogdanov e Rob Liefeld nas artes. Então, 144 páginas. Essa edição está trazendo X-Factor 61 a 60 a 61, Uncanny X-Men 271 a 272, Novos Mutantes 96 e uma historinha curtinha do X-Men Classic 39. Então, gente, é isso aqui. Vamos falar sobre tudo isso, tá bom? Então, começando essa edição com o X Factor, né? Que você tem a briga dos irmãos, que, por incrível que pareça, um não consegue ferir o outro, porque parece que eles têm a questão da mesma, como é que podemos dizer, a mesma assinatura genética, e com isso eles não conseguem se ferir. Mas é aí que nesse momento deixa eu me lembrar, eu acho que o, o Alex Summer consegue se livrar do controle, mas o Scott é capturado aqui. E aí temos no caso aqui, a 271. O confronto, né? O primeiro confronto com o Cameron Hodge, que é o vilão, que ele apareceu no X Factor com relações públicas, só que era um tremendo FDP, né? Porque o cara simplesmente revelou ao mundo que o X Factor, na verdade, é um grupo, não caçava mutantes, é um grupo que protegia mutantes e revelava que o arcanjo, né? O anjo, na verdade, é um mutante, é o Wally Washington terceiro. Então, assim, ele é um desgraçado. Acabou sendo morto na época, se eu não me engano, foi na época do Massacre de Mutantes, e que ele foi mencionado na saga Inferno como. Ó, ele fez um pacto e vai retornar, e retornou, parece uma barata. Sinceramente, na época, eu não entendi muito direito o desenho dele. Para mim, parecia uma barata cibernética. Enfim, de qualquer forma, é nessa história aqui que nós temos o primeiro confronto da dupla, né, da Psylocke, o trio, Psylocke, Jubileu e Wolverine. Então tá aqui essa história da Uncanny X-Men 271. Temos os Novos Mutantes,
né? Aliás, essa história aqui começa com o, o Rictor e a Dinamite fugindo de soldados do exército de Genosha e aparece o Wolverine e a Psylocke para salvá-los. É uma cena, cara, emocionante. Lee arrasando aqui no desenho. Novos Mutantes, tem a primeira aparição deles, os Novos Mutantes sendo capturados, né, pelo exército. Eles vão se preparar para se tornar escravos de Genosha, Genosha é uma nação que utiliza a força do trabalho escravo dos mutantes para poder nos seus principais serviços. Por isso que você imagine uma nação que não tem gastos com energia, não tem gastos com limpeza, não tem gastos com nada, porque utiliza trabalho escravo. Eles fazem lavagem cerebral nos mutantes. Então é nessa história aqui que, se não me engano, a própria Hannah acontece isso com ela. Ela acaba se tornando uma escrava, né? E aí temos o pobre do Wolverine aprisionado junto com a Jean Grey, né? Que, cara, tá lá, ainda não enfrentaram definitivamente o Cameron Rogers, né? Que ele tá como ainda vai aprisionar todos eles. E já na edição 271, 272 no caso, minto. Na 272 temos o julgamento que acontece aqui. Eles estão lá todos aprisionados, eles não conseguir acessar o banco de dados, porque na época o Fera infectou esse banco de dados com o nome de todos os mutantes, então é como se eles não existissem, tem esse detalhe. E aí começa o julgamento, que obviamente vai tornar eles culpados, e o Carol Roger começa a descer a lenha deles. E aí tem a grande fuga deles. Aí tem um momento que a Tempestade, que era uma adolescente, vira, né, se transforma novamente na sua idade normal, consegue libertar os seus amigos e começa o confronto definitivo contra o Cameron Rogers. Aqui. Aí sim, pronto. Isso aí é o que podemos chamar de desenvolvimento da história. E aí para completar, que aqui é a história do programa de extermínio, temos uma X-Men Classic 39, que é o quê? Que história é essa? É uma historinha bem curtinha, mas que traz a primeira aparição, pode-se dizer, o primeiro desenho do Jim Lee com os X-Men. Não oficial, não na revista do X-Men. Ela saiu aqui, ó. Eita, Josh, no busão do X-Men Classic. Não sei se dá para pegar. Agora aqui é o seguinte, vou tentar ver se eu consigo abrir. Eu acho que alguns vão querer lembrar porque saiu justamente dos maiores clássicos dos X-Men, ó. Rapaz, para segurar isso aqui, tomara que dê para mostrar. Que a tempestade voando. É uma história bem curta. Que um cara começa a perseguir a tempestade. Ele é um mutante, é a vingança de Briggs, que ele foi rejeitado pela tempestade, que anda andando pelas ruas de Nova York. E aí você tem o confronto dele com os X-Men, o Wolverine, o Colossus e a Tempestade. É uma história curta, mas que serviu para mostrar o talento do Jim Lee, o começo do talento do Jim Lee. Então, gente, é isso aqui. Então, basicamente, é isso que vai estar compondo a revista, o título Saga dos X-Men, volume 33. Então, tem basicamente uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco histórias, seis aí com a X-Men Classic. Então, seis historinhas fechando esse arco, tá certo? E aí, vamos aqui a um ponto que eu queria conversar com vocês para a próxima edição 34, que eu tô muito curioso para saber o que é que a Panini planeja fazer com a edição Saga dos X-Men. Vamos lá. Eles têm que colocar as últimas duas histórias, né? A história do confronto final, que é o dos Novos Mutantes, edição 97, e a última história, que é o X-Factor vencendo o Carol Rogers, derrubando a torre lá, estou contando já o final, desculpa. O confronto final, que é até a capa. Olha aqui a capa. É o John Bogdanov que desenha a revista, mas
A capa, olha de quem é? Do nosso querido Dilly. E aí vem um ponto que eu queria conversar com vocês, o que é que se planeja fazer com a revista Saga dos X-Men? Porque é o seguinte, vamos lá. A Saga dos X-Men tá aqui, ó, tomando como base a edição da Abril, que foi essa aqui, a última história, porque são 3 revistas que contam essa parte do programa de extermínio. E aí temos as edições 71, que vai contando as histórias. Primeiramente, são duas, aparentemente são 2 histórias paralelas. Temos essa aqui, que tem a vampira e o Magneto na Terra Selvagem, que é lá que se supõe que eles tiveram um romance e tudo mais, que é uma aventura que tem um casal, o Nick Fury. É uma história bem bacana que o Magneto, ele parece que ele é nesse momento que ele vai desenvolvendo um problema que a Mona McTaggart ocasionou a ele, certo? Temos a edição em seguida 72, que é também outra história paralela, que são primeiramente o rearranjo dos mutantes, né? E aí o chamado do professor Xavier no Império Shi'ar, que aqui essa edição era muito linda. Ela abria assim, era uma capa tripla, mas era lindíssima com essa edição. Todos eles com uniforme de alunos, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Capa linda, capa linda. E aí vem o ponto que eu queria conversar com vocês. A saga dos X-Men, tradicionalmente, lida com o quê? Somente com Uncanny X-Men. Às vezes pega uma história ou outra porque tem tudo a ver com aquele momento, aquele confronto, aquele encontro dos heróis. E aí vem o ponto que eu queria conversar com vocês. O que será que a Panini planeja fazer com a revista X Factor e Novos Mutantes? Porque é o seguinte, o que tem tão importante nessa história, cara, no X Factor? Cara, no X Factor dessa fase, eu tô saindo aqui para botar indo para cá, tem um momento importante que é o primeiramente, nós temos do lado dos Novos Mutantes o surgimento do Deadpool e com isso o encerramento da revista Novos Mutantes, porque eles deixaram de ser novos para virar depois X-Force. E do X-Factor, que é aí que eu acho que é mais importante, que vê a história com relação à origem do Cable, porque primeiramente é aqui que vai surgir a história que o filho do Ciclope com a Madeline Pryor ele vai receber o vírus, o tecnovírus, que vai o infectá-lo. E com isso, ele precisa ir para o futuro para poder sobreviver, senão ele falece. E aí vem aquela história que foi mencionada lá no desenho dos X-Men 97, que é o momento que o filho dos dois acaba indo para o futuro para poder ter uma chance de sobreviver. Então tá aqui, é nessa história do X-Factor que acontece isso. Mas aí vem a questão, eles vão trazer essa história, sim ou não? Essa é a grande questão. E aí com relação a essa história do Império Shi'ar, que tem o professor Xavier, é o momento que eles vão encontrar o verdadeiro professor Xavier, termina-se esse confronto, e eles vão para a saga da Ilha Muir, que vai haver o confronto final do professor Xavier com o Rei da Sombra. Não quer final. Ele, vira e mexe, ele se reencontra, tudo mais, aquela coisa, mas é o confronto que acontece o fim do. Vai ter a briga do professor Xavier com o Rei das Sombras. E aí vem essa questão. E agora? Eles vão trazer essas histórias todas, porque aqui na saga da Ilha Muir, vai estar todo mundo junto de novo. O X-Factor, Novos Mutantes, para finalmente surgir o quê? 2 histórias importantes. A Gênese Mutante, aquela história aquela minissérie de 3 partes, que vendeu 8 milhões, aquela história do Jim Lee, né, que são as 3 capas que formam um pôster. Vai ter essa história e vai ter a história da a equipe azul, entendeu? Então, assim, são histórias bastante importantes que vai surgir daqui por diante. E a grande questão, a Panini, como é que ela vai fazer com essa história? Vai publicar tudo no título? Vai surgir um novo título mutante? Vai ser complicado se surgir outro título. Ou a saga do Wolverine vai servir como base para isso também? Ninguém a gente sabe. Então, eu estou só discutindo aqui o que é que pode acontecer. Muitas dúvidas existem, mas poucas respostas. O Samir da Panini havia dito para. Eu vou esquecer o nome do canal. Que haveria promessas, grandes eventos que iam acontecer com a saga dos X-Men. Nós só não sabemos o que será.
A gente espera que seja algo bem bacana que venha a trazer para os nossos queridos mutantes. Mas de qualquer forma, essa vai ser a edição de número 33. A 34, vamos aguardar no final do mês, tá bom, meu povo? Então é isso, gente. Era isso que eu queria estar comentando com vocês. Essa edição tão legal, tão importante na vida dos mutantes, na saga dos X-Men, Programa de Extermínio. Meu povo, eu quero agradecer demais a atenção de vocês que ficaram até o final. Meu muito obrigado. Vocês sempre fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.